para mais uma revisão agora sobre tabela periódica. Classificação periódica dos elementos, né? A evolução histórica, a estrutura da tabela, classificação geral dos elementos, propriedades dos elementos, tá? Aperiódicos e periódicos. Então vamos lá. A evolução histórica da tabela. Iniciou-se, bem, antes de 1817, lá no Egito Antigo, já havia disposição de alguns elementos que eles associavam, tá, com a natureza. Então, existiam representações, tá, antigas. Só que em 1817, né, houve a primeira representação realmente, tá, concreta, a Lei das Tríades, promovida por Oberheim, um alemão, onde ele fazia uma relação quanto às propriedades químicas de 3 elementos, sendo iguais, tanto isso na vertical como na horizontal, tá? Essas eram as tríades. Em 1862, o parafuso telúrico de Chancotos, em francês. O que é isso? Ele colocou em forma de uma espiral os elementos. Tá? Imagine você andando com essa tabela sem amassar. Em 1864, Lei das Oitavas, Newlands, inglês, ele promoveu uma relação com as notas musicais. Ok? Bem legal, né? Em 1871, a Ordem da Massa Atômica, promovida por Mendeleev, um russo, e Meili, um alemão. Ambos tiveram a mesma ideia, embora um esteja na Rússia e outro na Alemanha, tá? Só que Mendeleev ele associou com relação às propriedades químicas e Meili com as propriedades físicas. No entanto, tá, ficou mais conhecida essa tabela por Mendeleev. E a nossa tabela atual, de 1913, novinha, 150 anos, só para vocês perceberem. Ordem do número atômico, promovida por Monzelli, um inglês, e válida até hoje. Então, o que a gente tem aqui? A classificação dos elementos. Ela tem o hidrogênio, essa tonalidade assim, meio roxeado são os metais, tá? A rosinha são os semimetais, a laranja os ametais e a azul os gases nobres. Lembrando que a tabela atual ela juntou semi e ametais, tá? Em uma única classificação. As características gerais dos elementos. Então, os metais e ametais. Os metais são brilhantes, os ametais sem brilho. Os metais são condutores de eletricidade e calor, os ametais não. Os maleáveis e dúcteis, ou seja, formam lâminas e fios, os metais. Já os ametais são quebradiços. Metais, uso de moedas, joias, entre outros. Há metais, pólvora, pneus, tá? Então, olha só. Os semimetais apresentam propriedades intermediárias entre os metais e ametais. A estrutura da tabela. Ela está organizada em ordem crescente do número atômico. Quem é o número atômico? Esse elemento que está em cima, tá? Que é a mesma quantidade de números de prótons que é a mesma quantidade de números de elétrons. Esse númerozinho embaixo com vírgula, é a massa, a média ponderada das massas atômicas. Mas para uma existência dos elementos naturais maiores ou menores que 92 e acima de 92 temos os artificiais. Classificação dos elementos artificiais. Eles podem ser cisuriânicos ou transuriânicos. A relação com o urano, tá? Urânio. Períodos. Os períodos são as linhas horizontais. Define o número de camada dos elementos, variam de 1 a 7, tá? Então, isso é um período, as linhas. Grupos ou famílias são as linhas verticais, que definem o número de elétrons da camada de valência. Então, ó, ok? São as colunas. Então, temos aí. A primeira coluna, que é esse númerozinho 1, são os metais alcalinos, família 1A do grupo 1. 2, metais alcalinos terrosos, família 2A, grupo 2. No 3, já é elemento de transição. Quem são? A família B. São 10 colunas. Então, na 3 é a 3B, terceiro grupo. 4B, quarto grupo. 5B, quinto grupo. 6B,
sexto grupo. 7B, sétimo grupo. 8B, oitavo grupo. Sendo que a coluna B são 3B. Então, 8, 9 e 10 são B. Sendo que é o grupo 8, grupo 9 e o grupo 10. 11, coluna 11, 11B, não, 1B. Grupo 11. 12, grupo 12, família 2B. Aí vem 13, grupo 13, a família 3A, grupo do boro, ou família do boro. Grupo 14, o grupo do carbono, ou família do carbono, que é a 4A. Grupo 15, 5A, grupo do nitrogênios, ou família do nitrogênio. Grupo 16, 6A ou calcogênios. 17, grupo 17, halogênios. Grupo 18, gases nobres. Família 8A. Então, olha só, a família A, são elementos representativos, sendo que a família 1A e 2A possui subnível S, e os grupos boro, carbono, nitrogênio, halogênio, calcogênios e gases nobres são representativos de subnível P. Os elementos de transição existem o de externa e interna. O de transição, que estão dentro da tabela em si, são externos. E esses que estão em transição interna são encaixados nos elementos de transição externa. A formação da tabela periódica. Sua estrutura é baseada na distribuição eletrônica dos elementos em ordem de número atômico. Tá aí os subníveis S, P, D e F, como eu havia falado para vocês. Então, a gente faz a distribuição eletrônica. Se terminar em S1, grupo 1, 1A. S2, grupo 2, 2A. Se terminar em P, você soma mais 2 elétrons da camada anterior, do nível anterior, quer dizer, desculpa. Então, terminou em P1, soma com 2, 3. 3A. Então, grupo 13. P2, soma com 2, 4. 4A, grupo 14. Por que é 14? Porque onde está o subnível D tem 10 colunas. Tá? Então, quando vai voltar para a família A, ela já vai acima de 10. D também dá para classificar. D1 até D6, você pode somar o 2 elétrons do nível, que vai achar, por exemplo, 3, D1. D1 com mais 2, mesma história do P, 3B. D5 com mais 2, 7B. Sendo que quando terminar em D9 e D10, D9 e D10 é diferente. Então, quando terminar em D6, D7, D8, é 8B. Quando terminar em D9, é 1B. Quando terminar em D10, é 2B. E F, independente do número que estiver em cima do F, identificando a quantidade de elétrons, sempre vai ser 3B. Então, tá aí o exemplo. O lítio, 1S2, 2S1. Ele é de qual família? Se terminou em S1, 1A. Qual o nível? Que nível é esse, Patrícia? Nível é a mesma coisa que período, é a linha. 1 ou 2, que é maior? 2. Se é 2, ele está na segunda linha, segundo nível. Certo? Então, grupo 1A. Configuração NS1. O sódio está em qual família? 1A. Só que ele agora está no terceiro nível. Você vê que o 1, 2 e 3. Então, 3 é maior que 1 e que 2. Então, o terceiro nível, terceira linha. Elementos representativos do grupo A. Todos os elementos cujo elétron de maior energia se encontram na camada de valência em subnível S ou P é identificado como família A. Então, tá aí, quando terminar em S1, 1A, 2S, 2A. Quando terminar em P, por exemplo, terminou em 4P1. Aí você procura o 4S2, aí você soma. Ou simplesmente pode somar já com os dois elétrons de boa. Então, P1 com mais 2, 3A. P2 com mais 2, 4A. Então, aquela historiazinha. Então, cada um identificando com o seu nome do grupo. Alcalinos, alcalinos terrosos, família do boro, carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio e gás nobre. Então, 5A, ele terminou com P3, porque 3 com 2, 5. Que família é? Família do nitrogênio. Ok? Elementos de transição do grupo B. Transição externa, todos os elementos cujo elétron de maior energia se encontram na penúltima camada, ou seja, subnível D. Tá aí.
Terminou em D1, mais 2, 3B. D2 mais 2, 4B. Aquilo que eu falei para vocês, a família 8B, todos aqueles que terminarem em D6, D7, D8, é 8B. Não existem nomes específicos para os elementos de transição. A transição interna são todos aqueles que terminam com subnível F, sendo que você tem que ter cuidado para a série dos latanídeos e actinídeos, devido ao período. Então, você tem que olhar qual o nível maior, se é o 6 ou se é o 7, para saber em qual linha está. Então, vamos lá, observações importantes. O grupo B, o número do grupo é diferente do número dos elétrons da camada e todo elemento de transição possui sempre 2 elétrons de valência. O 1 e o B são metais nobres e raros, possuem subnível D completo. A classificação dos elementos quanto ao estado físico, tá? São gasosos, líquidos e sólidos. Então, se você for pensar, quem são os gasosos? Todo mundo da família 8A, que são os gases nobres, né? O hélio, xenônio, criptônio, o hidrogênio, nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o cloro. São gasosos. Líquidos, mercúrio e o bromo. E sólidos, todos os outros que são metais, né? Dentre outros, há metais, lógico, né? Então, tá aí a nossa tabelinha. Ela está representada 1A, 2A, 3B, 4B, tá? Então, tá aí a representação das famílias. Os grupos 1, 2, 3, 4, que equivale às colunas. E temos as linhas, que são representadas pelos níveis, ok? Aí você percebe que existe uma tonalidadezinha assim meio diferente, né? Então, a maior parte são metais, aí vem os metalóides, que são os semi e os ametais, e os gases nobres, tá? Então, o que pode cair numa prova? Olha só, vamos supor que eu pegue o cobalto. Qual é a característica do cobalto? 27 é o número atômico dele. Se tivesse o número de massa, estaria embaixo, né, com vírgulazinho. Então, seria fácil de identificar. O nome em si, cobalto, onde é que ele está presente no nosso cotidiano, né? Ele está em qual coluna? Na coluna 9, então, grupo 9. Qual é a família dele? 8B. Ele está em qual linha? Contem, de cima para baixo. 1, 2, 3, 4. Quarta linha, então, ele é quarto nível, quarto período. Ele é o quê? Um metal. Qual o subnível dele? Vocês lembram? As duas primeiras colunas são S. Quem está no meio é D, depois é P. E embaixo é o F. Isso são as características, tá? Então, algumas questõezinhas para vocês, ó, resolverem em casa. Então, vamos resolver agora, né? Na classificação periódica, o elemento químico aí dessa configuração é quem? Ó, boa questão. Então, você tem a distribuição eletrônica, ele terminou em quê, gente? 4P3, soma mais 2. Toda vez que terminar em SP é A. Se é P, soma mais 2, 5A. Só tem uma alternativa, né? Letra A. Aí você olha qual o número maior, 1, 2, 3 ou 4. 4, então ele é do quarto período. Com relação à moderna classificação periódica dos elementos, assinale a alternativa correta. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada? O que vocês acham? Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas? Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente? Não. Letra C já era, crescente do número atômico. Em um período, a linha, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. O que vocês acham? Em uma linha, todo mundo é metal? Todos os elementos representativos pertencem aos grupos B? Não. Representativo é o S e o P é A. Transição, que é B. Então, ficou entre A e a B, não é isso? Em uma família, numa linha, ou numa coluna, os mesmos números de elétrons na última camada, todo mundo termina em S1? Sim, né? Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. O que vocês acham? Então, olha só. Se eu for olhar, vamos voltar bem aqui a tabela. Olha só, o hidrogênio, 1S1. O lítio, 1S2, não, 1S2
2S1. Vocês estão vendo que eu estou agora falando de 1 e 2. Então, são duas camadas diferentes, né? O sódio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, ele vai ter 3 camadas. Tá? Ele vai apresentar 3 camadas. Ó, 1S2, 2S1, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. São 3 camadas. Porque o nível 1, nível 2 e nível 3. Camada K, L e M. Todos eles apresentam a mesma quantidade de elétrons na última camada? Sim. O hidrogênio é um gás, o lítio é um metal. O sódio é um metal. Então, qual alternativa é correta? Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo. Geralmente. Essa palavra eu não gostei. Geralmente, o mesmo número de elétrons na última camada. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Tem propriedades químicas distintas, sim, tá? Então, quando ele falou esse geralmente aí, todos eles apresentam na última camada a mesma quantidade de elétron, tá? Então, a tendência é que isso ocorra. Então, vamos tentar passar bem aqui. Deixa eu voltar e fazer um exemplo usando a canetinha aqui. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. 1S1. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Vocês estão vendo que todos eles terminam com S1, certo? Então, a mesma quantidade de elétrons na última camada, ok? Então, letra A. Nos garimpos, utiliza-se mercúrio para separar o ouro das impurezas. Aquilo que eu falei para vocês lá, né? Quando o mercúrio entra em contato com a água dos rios, causa uma série de contaminação. É absorvido pelos micro-organismos e são ingeridos pelos peixes pequenos, os quais são devorados pelos peixes grandes usados na alimentação humana. Podemos prever, com o auxílio da tabela, que um elemento com comportamento semelhante ao do mercúrio é quem? Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá na tabela e olhar onde é que o mercúrio está. Alguém sabe onde é que está o mercúrio? Aqui, ó. Aqui temos o cadímio e temos o zinco. Vamos ver se tem a resposta lá. Cadímio e zinco. Olha só. Letra C, ok? Considerando os elementos x, z igual a 17 e z igual a 18. Podemos afirmar que ele é o quê? Voltando, 17, ó, lembra, 17 e 12. 17 e 12, né? Vamos lá para a tabela. Onde é que está o 17 aqui? Vou primeiro apagar. Pronto. 17, cadê o 17? Opa, tá aqui. E o 12, não é isso? É o magnésio e o cloro. Eles estão na mesma linha, ou seja, no terceiro nível, terceiro período. O magnésio, lembre, está 17 e 12. O 17 é da família 7A. E o 12 da família 2A. Vamos voltar lá. Lembra, 7A, 2A. Tá aí. O 17, vocês viram que ele era o quê? Um ametal. E o 12 é um metal. Então, X é metal? Não. X e Y metais? Não. X é não metal e o Y é metal. Então, letra C. Tem mais ainda? Julgue os itens seguintes. No mesmo grupo periódico, de cima para baixo. De cima para baixo, aumenta a carga nuclear dos elementos? Sim. Os elementos químicos, o número atômico, gente, vai aumentando. Logo, a carga nuclear também vai aumentando.
Os elementos químicos situados no mesmo período apresentam propriedades químicas diferentes? Sim. Os elementos do grupo 2A da tabela periódica apresentam dois elétrons de valência sendo denominados alcalinos, alcalinos terrosos, nome da família 2A. O elemento que apresenta a configuração eletrônica 5D3, D3 soma com 2, família 5B. Para seu subnível mais energético, é de transição interna? Não. Transição externa. O mercúrio é o único metal líquido da temperatura ambiente? A gente viu que existem os líquidos e o mercúrio é sim. Distribuição eletrônica. Olha só. A distribuição eletrônica ela ajuda a gente a identificar os elementos, né? Isso foi que a gente viu lá. Das famílias. Então, terminou em 5P2, soma 2, família 4A, grupo 4. Ok? 6S2, terminou em S, família 2A. Terminou em P6, provavelmente, né? Olha, ó. Opa, volta. Terminou em D6. D6 soma mais 2, dá 8B. Ok? Propriedades dos elementos. Definição. São as propriedades que variam em função do número atômico dos elementos. Então, pode ser dois tipos. As aperiódicas são as propriedades cujos valores aumentam ou diminuem continuamente com o aumento do número atômico. E as periódicas são as propriedades que oscilam entre valores mínimos e máximos, como o aumento do número atômico. Então, as propriedades aperiódicas, temos a massa atômica e o calor específico, e ambos especificam a cada elemento. As propriedades periódicas são bem legais, você utiliza a tabela. Então, tem a relação para a variação típica entre valor numérico e o número atômico. Então, vamos lá para elas. Raio atômico. O raio atômico cresce com o aumento do número de camadas. Quando o número de camadas é igual, diminui com o aumento do número. Ok? Então, olha só, o hidrogênio e o lítio. O hidrogênio está na parte superior e o lítio está na parte inferior, não é isso dele? Você percebe que aumenta a quantidade de camadas do lítio, logo, o raio atômico do lítio é maior. Então, significa dizer que de cima para baixo, o raio atômico aumenta. O sódio aí, ó, vai aumentando o raio atômico. Já em relação aí, para o lado do hélio, você percebe ó, que existe também a mesma relação. Então, o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, quanto mais embaixo tiver e mais para a esquerda tiver, maior o raio atômico. Então, se eu tiver aqui, eu pergunto para vocês, quem apresenta maior raio atômico? Em A, hidrogênio, B, lítio, C, sódio, D, hélio e F, E. Quem seria a resposta? O sódio. Ele estaria mais para a esquerda e estaria mais embaixo. Certo? Então, aí, ó, representações. Tamanho dos íons, ó, vocês estão percebendo que os íons vão aumentando de cima para baixo e da direita para a esquerda. Potencial energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron do átomo no seu estado gasoso. Gente, é o seguinte. Você já ouviu aquela expressão, quanto mais dinheiro alguém tem, mais pão duro é? Pois é. O lado direito são onde tem a maior concentração de elétrons, tá? Então, quanto mais elétrons tem, mais ele vai diminuindo. Quanto menos elétrons tem, mais ele expande. Então, o que acontece? Olha só, o lítio, quando ele perde um elétron, ele fica com um raio menor. O sódio, quando perde, ó, diminui o raio, certo? Então, as energias são diferentes. Então, a energia do lítio é maior do que a energia do sódio. Por quê? Porque ele é menor. Então, ele fecha, ele compacta. Isso relacionado, olha, a seta vai ser o contrário do raio atômico. Ele aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, quanto mais para a direita estiver, mais difícil fica para tirar um elétron, porque ele está mais fechado, certo? Então, vamos pegar um exemplo aí, o flúor.
ou então o próprio hélio. Para tirar um elétron do hélio é confusão, tá? Então não é fácil. Segundo potencial de ionização. Olha só. São 3 camadas aí, é 1, é 2 e é 3. Então, eles apresentam diferentes energias. Então, você percebe que o E3 é bem maior do que E2, que é bem maior que E1. Ok? Então, quanto mais interno, maior. Os gases nobres, por terem uma configuração eletrônica estável, dificilmente perdem elétrons. Tá vendo? Eles estão completos. Ao serem comparados com os outros elementos, eles sempre terão um maior potencial de ionização. Ok? Afinidade eletrônica. Afinidade é a energia liberada quando um átomo ganha um elétron. Então, a família 8A, ela está completa, ela não ganha. Então, até a 7A que ganha. Então, por isso que vocês estão vendo a coluna 8A, grupo 18, escura. Ela não participa da afinidade eletrônica, porque eles não ganham elétrons. Já estão completos. Quem é que ganha? Família 4A, 5A, 6A, 7A. Tá? De preferência, quem é o que possui maior afinidade eletrônica? O flúor. Então, olha só, a afinidade eletrônica numericamente é igual ao potencial de ionização e os gases nobres não apresentam afinidade. A eletropositividade é a capacidade de perder elétrons, então, mede a tendência de um elemento em perder esses elétrons. Então, se para o lado direito ganham, então as setas são o contrário. E, de novo, a 8A não participa. Então, quem é que possui maior eletropositividade? O frâncio. Está mais embaixo e está do lado esquerdo. A eletronegatividade é o contrário, gente. É o ganho de elétrons. Aí a 8A também não participa. De novo. E as setas são o contrário. A ordem de eletronegatividade. Quem é a maior eletronegatividade? O flúor. Depois vem o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo, carbono e hidrogênio. O hidrogênio ganha sim, ele só tem um elétron, ele não pode perder esse elétron dele. Reatividade química indica a capacidade de combinação de elétrons. Então, você tem as setas. O flúor e o frâncio são mais com reatividades. Metais, maior eletropositividade implica em maior reatividade. Os ametais são maior eletronegatividade e implica em maior reatividade também. Ok? Os metais nobres são os menos eletropositivos que o hidrogênio, que é o cobre, a prata, tá? A platina, o ouro e o mercúrio. Densidade, a relação entre massa e volume. Olha só, a maior densidade é no ósmio, é bem no meio da tabela periódica. É o elemento mais denso. O volume é ocupado pelos laterais e o meio. Então, tanto os cantos como o meio é onde que apresenta o maior volume. Nas famílias, o volume atômico não obedece à variação da densidade, sim à massa atômica, certo? Propriedades para o ponto de fusão e ebulição. Olha só, quem é esse aí? O tungstênio, tá? Então, apresenta maior ponto de fusão e ebulição. Em relação à família 1A e 2A, os superiores, aumento de baixo para cima. O elemento de maior ponto de fusão é o carbono. Este não obedece à regra do posicionamento da tabela, tá? O elemento de maior ponto de ebulição é o tungstênio. E os metais alcalinos e alcalinos terrosos contrariam a regra. Apresentam ponto de fusão e ebulição que cresce de baixo para cima. Ok? Então, olha só o resumo geral. Raio atômico, eletropositividade e reatividade, setas da direita para a esquerda, de cima para baixo. Potencial de ionização, eletronegatividade e reatividade para a massa é da esquerda para a direita, de baixo para cima. A densidade no meio, o volume nos cantos no meio, tá? E o ponto de fusão e ebulição, temos o carbono, tungstênio e os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Bem, eu vou colocar exercício, como já está bem extenso, para vocês fazerem um print e promover essas atividades aí.
E até a próxima, gente.